Dirigir em Salvador, meus amigos aí de casa, tem se tornado um desafio para muitos motoristas. São motos, carros de passeio, ônibus, caminhões e, claro, pedestres. Uma relação tensa, silvana e cheia de reclamações. E essa grande quantidade de veículos dividindo espaço nas ruas e avenidas desperta os sentimentos de medo e também insegurança, mesmo em quem já é habilitado. Para vencer essa barreira, tem gente que busca ajuda profissional. Eu fui às ruas para mostrar como esse serviço funciona. Veja. É a maior frota de veículos do Nordeste, 579 mil carros, 103 mil motos e um trânsito cada vez mais intenso, cada dia mais agitado. O número de veículos cresce em média 7% ao ano em Salvador. O de motoristas habilitados também. São 723 mil condutores, 70,4% são homens. 29,6% mulheres. E elas, as mulheres, estão entre as principais clientes de um tipo de serviço que vem se tornando comum na capital: as autoescolas especializadas em quem tem medo de dirigir. É o caso de Rosângela. A contadora tem carteira de habilitação, mas ficou 2 anos sem pegar no volante. Agora está readquirindo confiança para voltar a encarar o trânsito da cidade. Acho que é normal para a gente, até para a nossa própria segurança, esse medinho que a gente tem. Mas foi mesmo por, eu querer mesmo estar mais segura, né? Já que eu teria que transportar meus filhos, então eu teria que estar mais segura no trânsito. O programa é dividido em pacotes que vão de 12 a mais de 50 aulas, a depender da necessidade de cada motorista. Depois de sessões com psicólogos, aluna e professor seguem para as ruas da cidade. É a hora de começar a perder o medo. Freia o carro suavemente. Freia mais um pouco. Deixa na segunda mesmo. A saída da sua esquerda, ela é livre. O que a senhora está achando do trânsito? Não, esse daqui eu achei tranquilo, né? Em relação à saída, que a gente deve ter mais assim, preocupação na hora de você sair ali de uma curva para pegar mesmo o movimento do veículo. As pessoas ficam bastante nervosas, vêm procurar o nosso serviço, tá? Porque às vezes o marido não tem paciência para ensinar e aí vem com essa dificuldade, tá? Fora a ansiedade, que é coisa que a gente controla em relação na aula, durante a aula e com atendimento com a psicóloga. Quanto tempo leva em média para que uma pessoa que tem dificuldade, com essas aulas, com esse treinamento, volte às ruas? Depende muito do aluno. O aluno desenvolvendo, ele está em média de 20 aulas, mais ou menos, está no trânsito. E o máximo, 30 aulas. Cláudia tirou a carteira de motorista em 2004, mas nunca dirigiu, porque naquela ocasião não tinha necessidade, morava perto do trabalho. Agora ela está em outro bairro e sentindo aí, Cláudia, que realmente é preciso dirigir, né? Como é que você está hoje com essas aulas? Como é que você se sente para voltar ao trânsito? Ainda eu sinto um pouco de dificuldade devido aos engarrafamentos, aos motoristas imprudentes e me causa medo ainda a paralela, né, no horário de pico. Pouco a pouco você está vencendo esse medo. Pouco a pouco eu estou vencendo esse medo. Graças também a essas aulas que ela vem tendo semanalmente. Agora a gente vai acompanhar então uma manhã na rotina de Cláudia aqui, nesta luta para voltar ao trânsito. Vamos lá, Cláudia? Vamos sim. Vamos acompanhar então. Pode fechar. Vai saindo bem devagar. Isso, com o freio de mão. Isso. Pode aí sentir da orla. Os ônibus, freio suave. Reduz para a segunda, diminui a velocidade. Respira fundo, mantém a calma. Respirando bem suave. Aí a sua direita, a senhora vai encostar próximo ao meio-fio, tá? A direita. Não esquece de apertar a embreagem e o freio. Como é que foi essa experiência hoje? Com vocês foi diferente, né? Mas assim, me saí bem, mais tranquila. As mãos hoje não ficaram geladas, mas foi tudo bem. Se a tarefa é perder o medo de enfrentar o trânsito, a primeira lição que as alunas aprendem é também a mais simples de todas: paciência, força de vontade, determinação. Daqui a 28 aulas, né, eu vou estar dirigindo com o meu próprio carro, na paralela, no trânsito de Salvador. Você tem que ter a vontade mesmo de, não, vou sair de ser carona, né? Quero voltar a dirigir. Então, é ter vontade mesmo.
Pois é, Silvana, e olha, essa dificuldade nada tem a ver com insegurança ou, na verdade, com falta de vontade. Na verdade, é uma dificuldade mesmo, real, prática ali. Que assusta, né? Na hora que se depara ali com tantos carros, né? Essa loucura todos os dias. É isso. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Adriana Oliveira, ela que está com um especialista para ajudar a gente nessa discussão. Olá, Adriana, bom dia. A gente viu aí, né, muita gente falando de paciência, de força de vontade. Tranquilidade nesse momento também é essencial? É o que a gente vai saber agora com o nosso convidado de hoje aqui do Jornal da Manhã, o psicólogo Cláudio Melo. Bom dia, Silvana, Ricardo, olá a todos. Primeiro passo, a primeira lição é ver realmente se a pessoa tem a habilidade ao volante? Claro, é essencial que a pessoa adquira a experiência. O trânsito é um trânsito complexo. Dirigir é um comportamento muito complexo. Exige que você tenha paciência, que você tenha determinadas habilidades e, acima de tudo, tenha tranquilidade. Porque se você fica nervoso, a tendência é ficar difícil conduzir o carro mesmo num trânsito tão complexo. Mas algumas habilidades só são adquiridas com a experiência, a vivência nesse trânsito. Exatamente. Isso demanda muito tempo, anos de experiência. Então não é tão fácil assim você pegar um carro, fazer uma autoescola com alguns meses de treinamento e já sair dirigindo. Você vai adquirir essa habilidade só durante um tempo de uso. Então, como identificar? Quando é uma ansiedade natural, todo mundo quando está no início, aprendendo a dirigir, tem aquela suadeira, a perna fica toda molhada, dá aquele medo quando pensa numa ladeira. Quando perceber que já não é essa ansiedade natural e esse medo já está atrapalhando mesmo? De fato, você começa a descrever aí o que nós chamamos do estado de alerta, que é natural em qualquer pessoa. Em situações complexas, nós temos sintomas mesmo de um estresse, de um estado de alerta para nos preparar para um perigo, para uma situação difícil. Mas quando isso se prolonga para além do tempo normal, quando a pessoa ela deixa de executar tarefas normais do dia a dia, isso já passa a ser patológico. Por exemplo, eu deixo de sair para o meu trabalho com o meu carro, tendo habilitação, porque eu tenho medo de dirigir, vou pegar um ônibus cheio, vou gastar muito com táxi, então isso já passa a ser comprometedor para a pessoa. Ricardo? E doutor Cláudio, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Doutor, é o seguinte, eu conversei com essas mulheres aí, essas motoristas habilitadas e também com o instrutor, e todos dizem, são unânimes em dizer que os parentes não têm paciência, o marido não tem paciência, o filho não tem paciência de dar essa forcinha, essa ajuda, de sair no trânsito, um dia de domingo, enfim. Qual é a importância da família, doutor, para que a pessoa readquira a confiança e volte a dirigir no trânsito? Essa é uma coisa interessante, porque eu acho que é importante a gente distinguir 3 tipos de medo na direção. O primeiro é um medo patológico, quando ele já se torna uma fobia que está relacionada com sintomas de ansiedade e tem geralmente uma predisposição. São pessoas que já têm predisposição a isso. Existe também o trauma, alguém que sofreu algum acidente, sofreu alguma situação de risco. Normalmente as pessoas passam tempo para readquirir a coragem para dirigir. Existem aqueles casos mesmo de pessoas que têm medo de sair na rua porque vão ser criticadas pela pessoa que está do lado, pelo motorista, que é muito comum isso até. As pessoas são muito pouco tolerantes na direção. Muito obrigada pela participação no Jornal da Manhã. Então é procurar ajuda, ter coragem e paciência. Ricardo, Silvana. Muita paciência, Obrigada. Adriana Oliveira. Obrigado, viu?